Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um curso de telecomunicações. Estaremos vendo hoje amplificadores em cascata, com aplicações a sistemas de telecomunicações. As aplicações são amplificadores de áudio, amplificadores de vídeo, amplificadores de radiofrequência, amplificadores de satélite e amplificadores de TV a cabo. Os parâmetros que nós vamos considerar são o ganho, a figura de ruído total, a temperatura de ruído equivalente e, finalmente, a sensibilidade do dispositivo. A configuração em cascata consiste em vários amplificadores ligados de tal maneira que a saída de um é aplicada à entrada do amplificador seguinte, de modo a conseguirmos um ganho maior final. Observe na figura que os parâmetros que estamos interessados no momento são ganho e figura de ruído. O primeiro amplificador também é conhecido como alimentador, excitador ou driver. Ele recebe o sinal em baixa amplitude e amplifica esse sinal. Temos também o estágio de saída, o estágio final, o estágio de potência. Ele que fornece a potência final. É um amplificador de maior consumo, geralmente maior volume, com maior corrente de polarização. Precisa geralmente de dissipador térmico para seu funcionamento. E temos os estágios intermediários, que impulsionam, amplificam o nível desde o amplificador de excitação até o amplificador de potência. Vejamos como calcular o ganho total da configuração em cascata. Simplesmente somamos todos os ganhos e subtraímos todas as atenuações. Por exemplo, perdas por cabos, acopladores, perdas por filtros, todos os componentes que introduzem perda. Observe que todos esses parâmetros, ganho e atenuação, expressos em dB. O fator de ruído que vai influenciar na sensibilidade, no menor sinal que pode ser operado com o dispositivo, é calculado da seguinte maneira. F total é igual a um somatório, onde temos o fator de ruído do primeiro estágio, somando com o fator do segundo menos 1 sobre G1, e somando. Observe que a partir do terceiro, quarto termo, os produtos de ganho provavelmente tendem a fazer essa contribuição muito pequena. E que a principal contribuição para o fator de ruído total do dispositivo é o primeiro estágio. Isso significa que no projeto de receptores de sensibilidade elevada, como por exemplo satélite, devemos prestar muita atenção para que o primeiro estágio tenha um baixíssimo fator de ruído. Degradando o sinal logo no primeiro estágio, nada mais poderá ser feito para melhorar a sensibilidade. Observe com cuidado que nessa equação mostrada, nada está expresso em dB. E que os fabricantes especificam NF, figura de ruído em dB, e ganho em dB. Precisamos desconverter para utilizar na equação. Então, não esqueça, nessa equação, os ganhos e os fatores de ruído não são expressos em dB. A temperatura de ruído equivalente total é bastante utilizada na área de amplificadores de alta frequência, de satélite. A equação é mostrada na figura. Observe que, mais uma vez, a temperatura total é fortemente influenciada pelo primeiro estágio. A partir daí, tendem a ser a contribuição a diminuir pelo denominador que inclui os ganhos dos amplificadores. Também ressaltamos que os ganhos nessa equação não são em dB. A temperatura de ruído total referenciada à entrada ganha mais uma parcela, que é a parcela da fonte. Observe agora que quando temos um sistema de satélite, a antena aponta para uma certa região e ela capta o ruído. Esse ruído entra no sistema e degrada e
as comunicações. Então nós temos que considerar. Nesse caso, então, essa temperatura da fonte também é acrescida a temperatura total e vai reduzir a sensibilidade. Mais uma vez lembramos que nas equações os ganhos e fatores de ruído não são expressos em dB. Há que desconvertê-los. Vejamos um exemplo. Temos agora uma configuração de amplificador onde são dados os ganhos dos dois dispositivos e as respectivas figuras de ruído. É assim que os fabricantes especificam. Nós vamos considerar na nossa análise inicialmente apenas o ruído térmico. O problema solicita que determinemos a potência de ruído térmico de entrada, relação sinal-ruído de entrada, o nível de potência do sinal de saída em dBm, a figura de ruído total do sistema, o nível de potência do ruído na saída e a relação sinal-ruído na saída em dB. O sinal de entrada é menos 65 dBm e o sistema opera com uma largura de banda de 2 MHz. Está aí a configuração, dois amplificadores na configuração em cascata. Temos o sinal de entrada, o sinal de saída, temos um sinal intermediário, a saída do amplificador 1, que é aplicado à entrada do amplificador 2. Temos o ruído de entrada, o ruído de saída, os ganhos e as figuras de ruído conforme são especificadas pelos fabricantes em dB. Primeiro passo para calcular a nossa potência de ruído, utilizamos a nossa equação de KTB, referenciada a 300 Kelvin e já corrigida para kHz. Se você tem dúvida em relação à equação, procure aqui mesmo no Google, alguma de nossas aulas que nós explicamos esse conceito. Fazendo a conta, obtemos menos 111 dBm. Esse é o patamar de ruído térmico na entrada do dispositivo. Nós só podemos detectar algum sinal acima desse ruído. A relação sinal-ruído de entrada é a potência de sinal, menos 65 dBm, menos a potência de ruído. Menos com menos, mais. Temos então que a relação sinal-ruído de entrada é de 46 dB. A pergunta se essa é uma boa relação sinal-ruído depende. Para um sinal de voz, analógico ou digital, seria excelente. Para um sinal de vídeo já estaria um pouco degradado, com alguns sinais de ruído perceptíveis na tela. Também em função da modulação utilizada e do sinal transmitido. A nossa potência de saída é calculada pela potência de entrada mais o somatório dos ganhos. No caso, como não temos misturadores, nem filtros, nem atenuadores, o somatório dos ganhos é simplesmente 6 mais 2 dB, 18 dB. Acrescentamos a potência do sinal de entrada e temos o sinal de saída como sendo menos 47 dBm. O fator de ruído agora é calculado substituindo os valores, convertendo nos ganhos, obtemos 4,25. Na prática é especificada a figura de ruído em dB. Basta calcular o log, multiplicar por 10 e obtemos que a figura de ruído total do dispositivo em cascata de 2 amplificadores é 6,3 dB. A potência de ruído de saída, e atenção agora, é a potência do ruído de entrada, mais o somatório dos ganhos, mais a figura de ruído total. Observa, o ruído cresce mais rápido do que o sinal, a relação sinal-ruído degrada. Temos então uma potência final na saída de ruído de menos 86,7 dBm. A nossa relação sinal-ruído de saída agora é de 46 dB menos 6,3 dB, 39,7. Observe que a relação sinal-ruído na saída é menor, está degradada de 6,3 dB. Se a relação sinal-ruído na entrada não era adequada para o serviço, na saída, muito menos, porque caiu, foi degradada da figura de ruído do sistema. Qual seria a amplitude do sinal de entrada que nos levaria a uma relação sinal-ruído de saída igual a 0 dB? Ou seja, na saída, o sinal e o ruído estariam no mesmo nível. Mal discerniríamos o sinal. Esse sinal de entrada é conhecido como sensibilidade ou menor sinal discernível. Ele não é utilizado em sistemas de telecomunicações. Não tem sentido utilizá-lo. Em sistemas de radar, ele delimita o sinal mais fraco, de menor intensidade, que o sistema é capaz de detectar. Em telecomunicações, teremos que ter ainda uma folga, uma margem da relação sinal-ruído para um certo grau de serviço.
Nesse caso, substituindo os valores, calculamos que a sensibilidade é dada pela potência de ruído mais a figura de ruído total. Ou seja, menos 104,7 dBm. Esse é o valor, a amplitude do sinal de entrada que teremos na saída, uma relação sinal-ruído de 1 ou 0 dB. Observe que, observando os parâmetros do dispositivo, a figura de ruído do primeiro estágio é de 3 dB. E a figura do total é de 6,3 dB. Ou seja, o primeiro estágio está contribuindo com 3 dB. E o segundo estágio, embora tenha uma figura de ruído de 10 dB, contribui apenas com 3,3 dB. Observe a importância de colocar equipamentos com baixa figura de ruído na entrada do dispositivo. A sensibilidade vai ser função dessa figura de ruído. No segundo exemplo, temos agora um receptor, telecomunicações, a topologia receptor superheteródino ou superheterodino. Nós estamos interessados no ganho total da configuração, na relação sinal-ruído de entrada, na figura de ruído total e, finalmente, no que importa em telecomunicações, a relação sinal-ruído de saída. Qual é a qualidade do sinal que está sendo oferecida? A configuração consta de 2 amplificadores. O primeiro amplificador poderia ser amplificador de entrada de alta frequência, né, de front-end, ou de baixo ruído. Teremos depois o misturador, que estaria recebendo esse sinal de RF, um sinal do oscilador local, e, através do processo de heterodinagem, gerando a FI. O amplificador 2 poderia ser, por exemplo, o conjunto de amplificação da FI. Então, teríamos, por exemplo, uma antena ou um cabo ligando ao amplificador 1, sinal amplificado, aplicado ao misturador, sofrendo um processo de conversão de frequência e aplicado a FI. E depois, em seguida, o demodulador. A tabela mostra os parâmetros de ganho e figura de ruído de cada estágio. Observe que o amplificador 1 tem um ganho de mais 6 dB. O amplificador 2 de mais 25 dB. Um ganho bastante elevado, em comparação ao primeiro. O misturador apresenta uma perda, uma atenuação de 6 dB. Provavelmente é um misturador passivo. A figura de ruído do amplificador 1 é de 2 dB, a mais baixa de todo o sistema. Indica que o projeto atentou para esse detalhe. O misturador tem a figura de ruído de 6 dB, o amplificador 2, conjunto de 10 dB. Um valor elevado. Vamos ver o efeito. O sinal de entrada é menos 90 dBm e a largura de banda 200 kHz. Poderia ser perfeitamente o receptor de satélite, receptor de telefonia celular que você utiliza no dia a dia, o GSM. O ganho total é dado pelo somatório dos ganhos, onde nós temos que o ganho 2 é negativo, é uma atenuação. Temos assim um ganho total de 25 dB. O sinal de entrada, estamos considerando apenas o ruído térmico, usando a equação de ruído térmico, calculamos menos 121 dBm. É o patamar de ruído térmico, é o limiar de ruído térmico. A relação sinal-ruído, então, é de 31 dB. Estamos considerando só o ruído térmico referenciado a 290 Kelvin. Temos agora, para o cálculo do fator de ruído, a conversão de ganhos e figuras de ruído em dB para os respectivos ganhos de relação de potência e fator de ruído. Observe aqui um ganho de 6 dB corresponde a multiplicar por cerca de 4 vezes, 3,98. Uma perda de 6 dB equivale a multiplicar por 1/4, 0,25. Um fator de ruído de 2 dB equivale a 1,258. Então, a figura de ruído de 2 dB é um fator de ruído de 1,58. Substituindo na equação, obtemos que o fator de ruído total do sistema é 11,37, ou, em dB, figura de ruído, 10,6 dB. Então, observe, temos o fator de ruído do primeiro estágio, muito baixo, 2 dB, que equivale a 1,58. O fator de ruído do segundo estágio, 3,98. E o fator de ruído do terceiro estágio, 10, dividido pelos ganhos. A relação sinal-ruído de saída é simplesmente a relação sinal de entrada degradada, reduzida ou diminuída da figura de ruído total.
Temos então 20,4 dB. A sensibilidade desse circuito é dado pela soma do patamar de ruído com a figura de ruído total. E obtemos menos 110,4 dBm. Esse sinal aplicado na entrada do dispositivo leva a uma relação sinal-ruído de 0 dB na saída. Esse valor só tem sentido para sistema de radar. Em sistemas de telecomunicações, ele necessitaria de uma relação sinal-ruído e uma margem ainda de confiabilidade. Temos agora, no próximo exemplo, o ruído expresso em graus Kelvin. Se você trabalha com amplificadores de satélite ou micro-ondas, provavelmente você já deve ter visto a especificação de ruído em Kelvin. Primeiro convertemos o parâmetro de ganho, substituímos na equação e obtemos que a temperatura de ruído equivalente total do dispositivo é de 69,2 Kelvin. Observe que o primeiro estágio tem uma temperatura de 53 Kelvin e o segundo estágio de 102 Kelvin. Mas a contribuição do segundo estágio é de cerca de 16 dB apenas. No próximo exemplo, temos uma configuração também em cascata, onde é solicitado determinar potência do sinal de saída, temperatura de ruído equivalente, relação sinal-ruído de saída e a sensibilidade ou menor sinal discernível. Temos aí os parâmetros em temperatura de ruído, o sinal de entrada, a largura de banda de operação e o ganho do dispositivo, de cada amplificador do dispositivo em cascata. Substituindo os valores, encontramos a potência de saída de 1 nanowatt, a temperatura total de 1301 Kelvin, a relação sinal-ruído de saída de 17,5 dB e a sensibilidade, o sinal mínimo discernível, o menor sinal discernível, igual a menos 107,5 dBm. Faça os cálculos com a sua máquina de calcular e tem que verificar se os dados estão corretos ou se as aproximações estão adequadas. Pratique sempre essas contas, é interessante. Vimos então os parâmetros de operação necessários são ganho, figura de ruído total, temperatura de ruído equivalente. E isso nós vamos utilizar para calcular a sensibilidade do dispositivo. Obrigado por assistir a mais essa videoaula e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário, deixe na área de comentário a sua opinião ou sua pergunta. Tentaremos responder tão logo seja possível.